Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de questões. A gente vai para mais uma prova de oficial de chancelaria, só que dessa vez de 2004. E dessa vez essa prova vai ser feita de uma forma diferente. Eu vou aqui, enquanto estou fazendo o vídeo, resolver a prova. Então eu não sei qual foi o texto, eu não sei quais foram as questões, não sei nada. Eu pedi para minha esposa preparar tudo e eu vou começar a fazer o vídeo do zero. Então assim, o interessante vai ser que conforme eu for fazendo a prova, eu vou expor aqui todas as minhas dificuldades, eu vou expor aqui todos os erros que eu vou cometer conforme for fazendo, problemas com pronúncia, problemas com vocabulário e etc. O interessante é que você vai conseguir acompanhar o raciocínio conforme a prova for sendo desenrolada. Por causa disso, talvez eu fique algum tempo raciocinando durante a prova, então esse vídeo vai precisar de maiores edições, né? Então eu vou deixar gravando o tempo todo, então se tiver algum momento que eu ficar muito tempo em silêncio, eu vou fazer com que esse vídeo vá mais rápido, tá? E só capte ali os momentos em que realmente eu transmito alguma coisa, tá? Se ele fluir bem, eu não sei como é que vai ser essa prova, essa questão. Se ele fluir bem, eu mando o vídeo sem edição, mas eu acho que isso vai ser difícil, ok? Então vamos lá para a resolução dessa prova de oficial de chancelaria de 2004. Então, vamos lá resolver essa prova de oficial de chancelaria? Estou aqui nervoso, vamos ver o que vai acontecer aqui, ok? Vamos lá. Então, oficial de chancelaria para Ministério das Relações Exteriores, exato, 2004. Esse é o texto 1. Esse texto só tem 3 questões. É um texto pequeno. Vamos lá ver o que eu tenho aqui de texto. A false alarm, overcoming globalization's discontents, né? Então deve ser um texto falando sobre alguns países, né, descontentes com a globalização que chega, né? Vamos lá para a primeira questão. Vamos fazer a primeira. According to the reviewer, the book In Defense of Globalization addresses a state of charges against globalization. Therefore, it addresses a state of, a slate of... Bom, vamos lá, é interessante saber primeiro aqui qual foi a fonte. Foreign Affairs, que é um foreignaffairs.org, de janeiro e fevereiro de 2004. É um texto adaptado. Então, se ele é adaptado, pode ser até que a pessoa adaptou e fez erros aí no texto. Então, isso é difícil de acontecer, mas se é adaptado, pode acontecer isso daí. Então, a false alarm. Overcoming globalization's discontents, né? Então, overcoming é uma palavra que eu estou tendo um probleminha agora, né? Então, overcoming eu acredito que seja superar, né? Então, superar, então assim, overcoming the globalization's discontents. Então, superando o descontentamento da globalização. According to the reviewer, the book In Defense of Globalization addresses a slate. Nossa, deixa eu aumentar isso daqui. According to the reviewer, the book In Defense of Globalization addresses a slate of charges against globalization. Therefore, it addresses a slate. Pô, slate é sacanagem, né? A slate of... Vamos ver. The book In Defense of Globalization addresses a slate of charges against globalization. Essa palavra slate tá me atrapalhando. Addresses a slate. Então, o livro In Defense of Globalization se reporta a slate of charges against globalization. That it increases against globalization. Addresses a slate of charges against globalization. 2 pontos. That it increases poverty, encourages child labor, harms women, threatens democracy
imperils culture, lower wages, erodes, blá 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 blá. Ele coloca um monte de problema. The author Jadis blá 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 also discusses capital market liberalization and international migration before turning to fixes for globalization's downsides, improving governance, accelerating global agendas, and managing the speed of transitions. He concedes a few points of globalization's critics, but wielding, nossa, essa outra palavra que é bem complicada, nem tenho ideia, wielding logic and fact, demolishes most of the allegations made against it. His conclusion: that the world, particularly its poorest regions, needs more globalization, not less. Um texto, vamos lá, com algumas palavras difíceis, é um texto muito abstrato, o que torna o entendimento um pouco mais complicado. Mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá de novo, né? Preciso ler de novo, cara, porque isso aqui tá bem complicado. Vamos lá. According to the reviewer, the book In Defense of Globalization. Então ele está defendendo a globalização, e aqui no fundo, aqui no final está bem claro isso daqui. Ele fala que a globalização é importante, até muito mais importante para os países mais pobres. Addresses a slate of charges against globalization. Therefore, it addresses a slate of... vamos lá. Então, addresses a slate of charges against globalization. Isso daqui, charges against globalization. Ele quer o sinônimo para isso, né? Então, assim, according to the reviewer, esse livro se reporta a isso. Então, esse livro se reporta a... Ele quer que a gente arranje um sinônimo para charges against globalization. Então, ele se reporta a modifications due to globalization, não, accusations against globalization, pode ser essa aqui, eu acho que é a B. Reflections about it, changes prevented by it, insights unrelated to it. Não, na verdade, assim, eu li o texto, tudo isso daí, então eu vou responder a letra A, D. Talvez eu não precisasse ler o texto, por quê? Eu posso aqui, ó, according to the reviewer, the book In Defense of Globalization addresses, então esse livro se reporta a, essa palavra aqui para mim, no final das contas, ela é uma palavra estranha, não sei nem o que ela significa, mas ela não altera o que a pergunta está perguntando, a pergunta, né? Addresses a slate of charges against globalization. Então, se a gente reparar, a gente tem aqui addresses a slate of, tá? Vamos colocar aqui no reto, né? E aumentar um pouquinho essa. Addresses a slate of, eu tenho isso daqui. Então, the book it addresses a slate of pim, pim, pim. Então, o que ele quer que você preencha aqui com alguma alternativa é o sinônimo de charges against globalization. Charges against globalization é acusações, né, contra a globalização. Então, o sinônimo desse charges against globalization é acusação, então accusations against it, against globalization. Então, assim, eu não precisaria nem ler o texto para poder saber que a minha resposta seria a letra B, porque isso daqui não é uma pergunta sobre o texto, é uma pergunta sobre entendimento de vocabulário. No fundo, é um entendimento de vocabulário, mas essa aqui é a letra B, tá? Vamos lá para a próxima? Opa, essa aqui foi bacana, um ponto para mim, eu acho, né? Nem sei quais são as respostas.
According to the text, globalization is said to... então, according to the text. Então isso aqui não tem jeito, tá? Esse daqui eu vou ter que ler o texto para poder responder, porque according to the text. Globalization is said to mitigate poverty, prevent child labor, support women, impose democracy, endanger culture. Vamos lá, vamos imaginar. Eu tô aqui, né? Globalization is said to mitigate poverty, então mitigar a pobreza, prevenir o trabalho infantil, dar suporte para as mulheres, impor a democracia ou colocar a cultura em perigo. Então ali, o engraçado é que assim, tudo bem que eu já li o texto, mas só a gente ler todas as alternativas, a gente já vem aqui para a letra E, né? Por quê? Vamos imaginar que você está lendo o texto e ele coloca lá, e aqui ele coloca, né, um monte de coisa aqui, né? E ele coloca, globalization, fala-se que a globalization, que a globalização, ela, daí eu tenho 4 coisas bacanas, né? Mitiga a pobreza, previne o trabalho infantil, dá suporte para as mulheres, impõe a democracia e, de repente, coloca a cultura em perigo. Né? Esse aqui é o único que tem um sentido negativo. Então, eu poderia até colocar esse daqui sem ler o texto. É que eu já li o texto, então eu já até imagino que é isso aqui mesmo, né? Mas vamos lá, vamos ver pelo texto. According to the text, globalization is said to... The book in defense of globalization addresses a slate of charges against globalization that increases poverty, encourages child. Então ele coloca todos aqueles problemas, né? Vamos lá. Então ele coloca problemas aqui, né? Aumenta a pobreza, encoraja trabalho infantil e etc. Então, assim, a resposta seria a letra E, no meu ponto de vista. Eu acho que é mais um ponto para mim. Depois a gente vê as respostas lá. 3. The book which is being reviewed. Então, assim, o livro que está sendo review seria criticado, né? Ele está sendo analisado. O livro que está sendo analisado, the book which is being reviewed, draws fervent opposition towards globalization. Putz, daí é complicado, porque assim, o livro, ele fala sobre... ele traz críticas e no final ele apazigua tudo isso daí e desfaz todas as críticas, né? Então isso foi bem claro aqui nessa parte. Vamos ver como é que eu vou responder isso daí. The book which is being reviewed draws fervent opposition towards globalization. No começo sim, daí depois ele para e apazigua tudo. Argues that globalization's downsides are unmanageable. Na verdade ele fala que não, ele é manageable. Tá até aqui, ó, managing the... cadê? Bom, tem algum momento. Depois a gente vê, gente. Vamos ver as alternativas. Concludes by supporting globalization. Concludes by supporting... Na verdade, é isso que ele faz. Eu acho que eu vou até meio que provisoriamente julgar essa aqui como a minha resposta. Porque o livro, a revisão do livro, concludes, aqui no finalzinho, é his conclusion. Concludes by supporting globalization. Então ele dá apoio à globalização. Aqui usa globalization of lacking transparency. Não vi nada sobre isso no texto, então eu não posso falar isso. Disregards globalization's discontents and their arguments. No fundo, isso daqui também está errado. Por quê? Bom, primeiro, isso aqui ele não fala nada sobre transparency, lacking of transparency. E no fundo ele coloca disregards globalization's discontents. Então ele não dá ouvidos para os descontentes com a globalização. No fundo, ele dá.
tanto é que ele coloca aqui que a conclusão dele The poorest regions needs more globalization, que seriam aqueles descontentes com a globalização. Vamos ver a B aqui. Argues that globalization's downsides are unmanageable. Onde poderia estar isso daqui? Blá, 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 blá. Então, todos esses downsides aqui. Before turning to fixes for globalization's downsides. Então, ele coloca aqui, ó, antes de esse turning to fixes deve ser, de novo, né? Eu nunca tinha visto essa expressão, mas eu entendo que seria o autor também fala sobre a liberalização do mercado de capitais e migração internacional, e antes de trazer as soluções para os problemas da globalização, ou seja, se ele traz as soluções para isso, não quer dizer que ele é unmanageable. Na verdade, ele é manageable, né? It draws fervent opposition towards globalization. Qual é o problema? Ele draws trazer, né? Então traz ou registra, né? Draws fervent opposition towards globalization. Ele realmente fala que há países que são contra a globalização, mas ele não conclui isso daí. Ele conclui que pelo apoio à globalização, né? Então é assim, eu iria para a letra C no final das contas, né? E essa seria a minha resposta. Bom, vamos ver quais seriam as respostas para essas questões. Só são 3 questões aqui nessa prova. Então, nessa prova eu teria a letra B. Vamos lá, vamos marcar aqui. Letra B para essa. Qual é a outra? Na 2 eu teria a letra E. E na 3 eu teria a letra C. B e C, né? E e C. Então vamos lá. Letra E e letra C. Essas seriam as minhas respostas. Eu vou agora... bom, vamos imaginar que eu já resolvi a prova. Eu vou dar uma paradinha agora só para poder ver quais são as respostas. E aí eu volto para poder analisar o texto, ok? Então, pessoal, acabei de ver a resposta. Passei no concurso. Não, tô brincando. Bom, vi a resposta lá e realmente as alternativas eram B, E e C, tá? O que eu queria fazer agora seria fazer o mesmo trabalho que a gente fez antes, né? Que seria analisar o texto em si, né? Então a gente pegaria o texto e verificaria os problemas. Então assim, eu já até abri um site do Google Translator, né? Então, para usar a tradução, para poder verificar as palavras que nos dão um problema aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse trabalho. A falsa lá, Overcoming Globalization's Discontents. Vamos ver aqui, para ter certeza desse overcoming, vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Overcome. Superar, né? Então é realmente o que eu estava imaginando, né? Vamos voltar lá. Então, a falsa lá, Overcoming Globalization's Discontents. The book, In Defense of Globalization, addresses a slate of charges against the globalization. Slate. Essa palavra aqui é nova para mim. Slate. Ardósia. A slate, por que ele coloca a slate of... como é que ele coloca? A slate of charges. O que ele coloca como slate of charges? Às vezes pode ser uma expressão, né? A slate of charges, uma ardósia de cobranças. Vamos ver depois com mais calma o
que esse slate of charges quer dizer aí nessa sentença, ok? Então, pesquisando slate, eu cheguei ali a list of people that voters can choose in an election. Então, uma lista de candidatos. Or who are being considered for an important job. Também seria candidatos para um importante emprego. Então, slate é uma lista de. E aqui quando eu tenho addresses a slate of charges against globalization, eu também poderia ter a list of charges against globalization, uma lista de acusações contra a globalização. Tá? That increases poverty, encourages child labor, harms women, threatens democracy, imperils culture, lower wages, erodes labor standards, worsens the environment and gives full rein to predatory corporations, né? Então, ele coloca que a globalização aumenta a pobreza, encoraja o trabalho infantil, prejudica a mulher, causa danos, né? Causa danos às mulheres, ameaça a democracia, coloca a cultura em perigo, diminui os salários, causa erosão aos padrões de trabalho e piora o meio ambiente e dá total poder de imperialismo, vamos falar assim, né, para as empresas predatórias, né. The author, daí tem esse nome estranho pra caramba, also discusses capital market liberalization and international migration before turning to fixes for globalization's downsides, né. Então o autor também discute a liberalização do mercado de capitais e migração internacional. Antes de se voltar para as correções das desvantagens da globalização. Improving governance, accelerating global agendas, and managing the speed of transitions. Vamos voltar um pouquinho só para poder vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, o autor também discute a liberalização do mercado de capitais, international migration, before turning to fixes for globalization's downsides. Daí ele coloca 2 pontos. Esse 2 pontos ele vai começar a elencar algumas correções dessas desvantagens da globalização que ele coloca, né? Então, quais correções por essas desvantagens? Melhorar a governança, acelerar as agendas globais e gerenciar a velocidade das transições. Desculpem. He concedes a few points to globalization's critics, but... Então, assim, ele concede alguns pontos, ele realmente acredita que há alguns pontos críticos da globalização, né? Então, como tudo tem alguma crítica. But, wielding logic and fact, vamos ver o que significa esse wielding, e até a pronúncia, né? Vamos ver aqui. To wield, I think, esse é o jeito, exercer. Vamos ver a pronúncia? To wield. Eita. To wield. Vamos lá. Depois eu vejo qual é a pronúncia certinha dele, tá? Exercer. Vou tirar aqui. Tá, isso. But, wielding logic and fact, então seria juntando lógica e fato, tudo isso daí.
demolishes most of the allegations made against it. Então ele demole a maioria das alegações que são feitas contra a globalização. His conclusion, that the world, particularly its poorest regions, needs more globalization, not less. Então que o mundo, particularmente as regiões mais pobres, precisam de mais globalização, não menos. Então é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, manda lá e-mail para inglêsparavocê2@gmail.com. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo de resolução de questões da prova da ESAF, de oficial de chancelaria 2004. Esse foi o texto 1, com 3 questões. Foi um vídeo bem interessante de ser feito, vocês puderam ver as dificuldades que eu tive para fazer essa prova. Lembrando que vocabulário ou até mesmo problema na língua é normal. Se a gente faz uma prova de português, a gente não vai acertar todas as questões, por que a gente acha que quando a gente vai fazer uma prova de inglês, a gente também vai acertar tudo e não vai ter problema nenhum? Então, independentemente do nível da pessoa, do inglês da pessoa, sempre vai aparecer alguma dúvida ou problema, ou até mesmo de vocabulário. O importante é saber lidar com esse problema durante a prova, tá? Então é isso aí. Até a próxima e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo então.